Aqui é Andréa Volner de Pedagogia Quântica e a nossa reflexão de hoje é: como está o meu olhar de professor? Você sabia que é o seu olhar de professor que está criando a sua realidade de sala de aula? Você sabia que a sua percepção é a sua expectativa que faz com que aquela realidade se manifeste? Vamos entender um pouco melhor tudo isso. A física quântica hoje traz comprovações de que o olhar do observador constrói a sua realidade. Ok, mas nós também temos uma pesquisa que colabora, que agrega mais valor ainda a este conceito da física quântica, que foi uma pesquisa desenvolvida por um psicólogo chamado Robert Rosenthal. Ele observou que essa perspectiva do professor, que a expectativa dele em relação à aprendizagem do seu aluno interfere no desempenho dessa criança. E como que ele observou isso? Como ele tabulou esses dados? Ele foi até uma escola e testou as crianças e disse aos professores que ele estaria pesquisando a capacidade intelectual dessas crianças. No final dessa testagem, ele apresentou uma lista com alguns nomes e disse aos professores: estas crianças têm tendência à genialidade. Essas crianças têm tendência a um QI acima da média. E ele fez a seguinte solicitação para os professores, disse assim: olha, vocês vão apenas observar como acontece esse desenvolvimento dessa competência. Apenas observem. E foi isso que os professores fizeram. Eles apenas observaram como essas crianças se desenvolviam. E inconscientemente eles começaram a alterar a forma de lidar com essas crianças. Bom, passado um período, Robert Rosenthal voltou com a sua equipe e comprovadamente testou novamente essas crianças, e aquelas crianças indicadas por ele realmente estavam acima da média. E aí foi quando ele revelou o verdadeiro teor da pesquisa. Ele disse assim: não, as crianças indicadas na lista foram escolhidas aleatoriamente. Dentre elas, tinha algumas crianças que estavam até abaixo da média. Então, um grande questionamento que fica pra gente é: por quê que essas crianças que tinham até desempenhos menos efetivos nos testes, como é que elas passaram a ocupar um lugar de destaque e ter um desempenho melhor do que as outras crianças? O que alterou aí? O que alterou foi a expectativa do professor, foi o olhar do professor, foi a forma como ele percebia a realidade daquela criança. E a partir daí, tudo se modificou. Então, o que esse teste pode contribuir com a gente, professor, educador? Nós precisamos constatar como é que está o nosso olhar em cima das nossas crianças. E nós precisamos ter muita coragem para olhar isso com muita verdade. Porque a forma como a gente olha tem relação com as nossas crenças e com os nossos conteúdos inconscientes também. E para ajudar você nessa percepção do seu olhar de educador, eu quero que você responda 3 questionamentos. O primeiro deles: quando você percebe alguma dificuldade no seu aluno, qual o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? É logo uma atividade ou uma proposta que você vai desenvolver logo em seguida, que vai contribuir com aquela criança para que ela supere aquela dificuldade? Ou é aquele pensamento assim: essa criança tem dificuldade nisso, nisso, nisso? O seu foco é a solução ou é a dificuldade? Você pensa assim: isso tem relação deve ter relação com o processamento auditivo dessa criança. Não, esse comportamento dela aqui, eu acho que está relacionado com uma dificuldade de linguagem. Não, eu acredito que isso aí é no processamento lógico, matemático, que está precisando. Então você pensa no problema ou você pensa na estratégia de intervenção?
Questão número 2. Como que é a sua perspectiva em relação aos os acontecimentos cotidianos do dia a dia? Quando alguma coisa foge da sua expectativa ou do seu padrão, qual é a sua primeira reação? Você encontra logo uma estratégia para alterar aquela situação e colocar de uma maneira que fique mais confortável para você, ou você fica com aquele pensamento invasivo na sua cabeça, pensando: isso não vai dar certo, isso não vai dar mais certo, vai dar tudo errado, não saiu como eu planejei, e você foca no problema. Terceiro questionamento: como você encara os seus próprios erros e as suas limitações? Você se sente diminuído, incapacitado, não se arrisca mais, você fica numa postura estática, ou a partir do seu erro, você é capaz de observar e pensar o seguinte: opa, o que eu posso fazer a partir daqui? O que esta situação me ensina? Qual é o grande aprendizado que eu posso tirar dessa situação? Conseguem perceber a diferença da postura? E conseguem perceber também que a forma como a gente olha para os nossos alunos tem a ver com as nossas posturas mentais, com as crenças que nós fomos construindo ao longo da nossa vida. Então, professor, fique atento ao seu olhar em sala de aula. Se é um olhar positivado ou se é um olhar negativado. A partir daí, a gente pode reconstruir uma prática pedagógica. A partir daí, a gente pode se empoderar e empoderar muito mais os nossos alunos. Então, esteja muito atento ao teu olhar de professor, porque ele faz toda a diferença dentro da sala de aula, ok? E se você gosta desses conteúdos, se você deseja estar aí refletindo sobre essas questões de sala de aula, sobre essa verdade que a gente tem que ter enquanto professor para nos olharmos, acompanha os próximos vídeos do Pedagogia Quântica. Inscreva-se aqui no nosso canal, participe, interaja, comente, porque aqui é um espaço de reflexão, um espaço de autocuidado. Acompanhe também as postagens no site, que eu vou deixar o link da descrição sempre aí na descrição do vídeo, ok? Confiança quântica e vamos seguir.